Juiz Moro, sou advogado há 40 anos e eu nunca vi na minha vida de advogado criminalista um juiz tão parcial como o juiz Sérgio Moro. Se passar por promotor de justiça, envolver com a parte, orientar o Ministério Público, induzir as pessoas a fazer delações. O senhor cometeu vários crimes da Constituição, do Código de Ética da Magistratura e do Código de Processo Penal. O senhor atingiu a magistratura brasileira. O senhor sabe que o senhor hoje é a vergonha dos juízes deste país. Temos grandes juízes no Brasil que estão envergonhados pelo comportamento do senhor. O Ministério Público, da mesma forma, se envolveu o Ministério Público de Curitiba e os outros procuradores do Brasil envergonhados com as atitudes lá de Curitiba. O senhor foi beneficiado, virou ministro da Justiça e quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, senhor ministro, o senhor não olha nos olhos de quem conversa com o senhor. O senhor tem uma dor na consciência. A minha mãe, que morreu há pouco mais de 4 anos, ela dizia: cuidado, meu filho, com a pessoa que não olha nos seus olhos quando você está falando com ele. O senhor sempre desvia sua voz. O senhor está aqui para dizer para o Brasil: o senhor queria condenar Lula, queria acabar com o Partido dos Trabalhadores. O senhor disse que iria acabar com o Partido dos Trabalhadores, seu comportamento foi nesse sentido. Lula está preso injustamente. Olha, deputado, eu estou vendo que eu notei aqui as questões, não estou lendo respostas não, mas são várias questões, eu tenho que ler aqui num bloco, olha. Tá? São anotações que eu estou fazendo aqui, então não estou olhando para baixo para repetir respostas ou coisa parecida. Estou apenas que respeitosamente seguindo o roteiro das questões que foram colocadas. Outro parlamentar agora há pouco me questionou, dizendo que era ilícito essa afirmação de que se confiava no ministro Fux, porque era uma espécie de um conluio conjunto. E fico feliz em ver a opinião de Vossa Excelência que essa mensagem não tem problema nenhum, como foi mencionado agora há pouco. Do deputado, ele perguntou, saiu, então acho que não precisa responder. Mas também ele só fez várias ofensas aqui, não me parece que tem que responder várias ofensas. Mas assim, o senhor simplesmente usou o tempo para me ofender, eu discordo, suas afirmações não têm base, e eu olhei para baixo porque eu gosto de tratar as pessoas com urbanidade. Bem, a questão da deputada Clarissa é muito bem colocada, as indagações. Quando eu falo de hacker, a minha compreensão é assim: houve uma invasão criminosa de aparelhos celulares. Tá? Isso eu posso lhe assegurar 100% de certeza. Até presenciei a minha. Né? E isso foi retratado em laudos da Polícia Federal, como também existem laudos das invasões dos demais. O meu sofreu tentativa, mas até onde eu tenho presente não foi acessado o conteúdo. Tá? Se foi um hacker isolado, ou se foi um grupo de hackers, ou se foi uma agência, ou se foi um grupo que contratou essas pessoas com habilidade para fazer isso, é algo que ainda está sendo apurado no âmbito da Polícia Federal. Falando assim, da minha suspeita em particular, sem que isso tenha presente os fatos da investigação que corre lá, a minha impressão é que foi um grupo poderoso, porque, afinal de contas, teria havido uma invasão ou tentativa de invasão de vários aparelhos, um grupo ousado, porque, vejam, tentativa de invasão do meu aparelho, como ministro da Justiça. Tá? A minha impressão é que houve ali uns estratagemas de contra-inteligência. A história de divulgar, foi um procurador que, contrariado, resolveu divulgar, ou foi um adolescente brincalhão que daí se passou pelas pessoas. Para mim, isso é tentativa de contra-inteligência. Agora, de fato, o que vai revelar vão ser as investigações. Né? Então, todas as possibilidades estão na mesa, mas que houve a invasão criminosa de aparelhos celulares, houve. Isso é um fato indisputável. Olha, para mim, deve estar achando pela semelhança que eu sou parente ou conhecido. Então, eu exijo respeito, porque eu dou respeito para ser respeitado. Com a palavra, o deputado Célio Moura. Senhor presidente, juiz Moro, sou advogado há 40 anos e eu nunca vi na minha vida de advogado criminalista um juiz tão parcial como o juiz Sérgio Moro. Se passar por promotor de justiça, envolver com a parte, orientar o Ministério Público, induzir as pessoas a fazer delações. O senhor cometeu vários crimes da Constituição, do Código de Ética da Magistratura
e do Código de Processo Penal. O senhor atingiu a magistratura brasileira. O senhor sabe que o senhor hoje é a vergonha dos juízes deste país. Temos grandes juízes no Brasil que estão envergonhados pelo comportamento do senhor. O Ministério Público, da mesma forma, se envolveu, o Ministério Público de Curitiba e os outros procuradores do Brasil envergonhados com as atitudes lá de Curitiba. O senhor foi beneficiado, virou ministro da Justiça e quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, senhor ministro, o senhor não olha nos olhos de quem conversa com o senhor. O senhor tem alguma dor na consciência? A minha mãe, que morreu há pouco mais de 4 anos, ela dizia: cuidado, meu filho, com a pessoa que não olha nos seus olhos quando você está falando com ele. O senhor sempre desvia sua voz. O senhor está aqui para dizer para o Brasil que o senhor queria condenar Lula, queria acabar com o Partido dos Trabalhadores. O senhor disse que iria acabar com o Partido dos Trabalhadores, o seu comportamento foi nesse sentido. Lula está preso injustamente. O senhor condenou Lula porque Lula iria ganhar as eleições. O Brasil todo sabe disso. Por isso, o senhor foi convidado para ser ministro. Recebeu de prêmio por fazer um julgamento público que envergonha o Poder Judiciário brasileiro. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que o senhor, para acabar com a corrupção, praticou também a corrupção. O senhor vai renunciar se sair algum áudio na Lava Jato, senhor ministro? O senhor vai aguentar no ministério se tiver mais delações? Faço essa pergunta. Tempo de líder, deputada Joênia Wapichana, pela rede. Qualquer outra empresa de investigação no mundo ou qualquer agenda relacionada aos vazamentos do Intercept. Com a palavra, deputado Sérgio Moro. Desculpa, ministro Sérgio Moro. O deputado Ato falho. Jorge Sola, a questão da investigação está com a Polícia Federal. Não há nenhuma perseguição de jornalistas e qualquer questionamento a esse respeito tem que ser dirigido lá para a Polícia Federal. Nós sempre respeitamos a liberdade de imprensa. Mais uma vez, a minha sensação foi que o veículo em questão queria que fosse feita uma busca e apreensão, alardeia que tem um material bombástico e em 3 semanas esse material bombástico se vê que é um balão vazio, mas na primeira semana ele, estamos divulgando porque tememos uma busca e apreensão. Fiquei com essa impressão, mas nós não estamos fazendo isso. A Polícia Federal, com autonomia, está realizando a investigação. Eu não acompanho essa investigação para e passo. O foco é na invasão criminosa dos aparelhos celulares dos agentes da lei envolvidos nessa investigação e aplicação da lei contra a corrupção. Foi referido a questão do Queiroz, já foi mencionado anteriormente. Essa é uma investigação que está com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, com a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça não pode avocar a investigação. Se fizesse isso, aliás, seria impróprio. Isso é algo óbvio. Enfim, relativamente àquele domingo, não sei de onde tiraram essa história que eu estava em férias no exterior. Não estava em férias no exterior, eu estava no Brasil. E a decisão que eu tomei foi para os autos, está lá nos autos. Eu proferi uma decisão específica e foi para os autos, da necessidade de se verificar a posição do juiz natural antes de cumprir aquele alvará de soltura. E em seguida veio a decisão do juiz natural, desembargador natural, negando a soltura, que depois foi confirmado pelo presidente do tribunal. Então, o que eu fiz naquela data está nos autos, explicitamente, a decisão está ali. E eu não estava no exterior, como se aventou aí, não tem nada a ver essa questão. Essa conduta já foi questionada no CNJ, foi arquivado. Enfim, é voltar a remoer o passado, não tem nada a ver.
A questão do deputado Reginaldo Lopes, né? Para mim, a revelação realmente é político-partidária, essas críticas, né? O senhor me acusa de político, de ser tudo político, não tem base nessas afirmações. Eu nunca fui responsável por nenhum vazamento ilegal dentro da Operação Lava Jato. As decisões nós levantávamos sigilo com base na Constituição, com a necessidade da publicidade dos processos. Podem ter questionamentos sobre essas decisões, tudo isso foi feito com transparência, ninguém adulterou provas. Tá? Todos esses questionamentos sobre... É engraçado, o foco é só de um condenado. Todos os outros condenados abandonados, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, mas em relação ao condenado em questão, a condenação é por várias instâncias. Então, a tese não confere, né, que foi vítima de uma armação, então é uma armação que envolveu todas as instâncias, eu induzi as demais instâncias, essa é uma afirmação que simplesmente carece de mínima consistência, não faz o menor sentido essa afirmação, como se eu tivesse essa questão dos poderes. Do deputado, ele perguntou, saiu, então acho que não preciso responder. Mas também ele só fez várias ofensas aqui, não me parece que tem que responder várias ofensas. Mas assim, o senhor simplesmente usou o tempo para me ofender, eu discordo, suas afirmações não têm base, e eu olhei para baixo porque eu gosto de tratar as pessoas com urbanidade. Bem, a questão da deputada Clarissa, muito bem colocada, as indagações. Quando eu falo de hacker, a minha compreensão é assim, houve uma invasão criminosa de aparelhos celulares. Tá? Isso eu posso lhe assegurar 100% de certeza, até presenciei a minha. Né? E isso foi retratado em laudos da Polícia Federal, como também existem laudos das invasões dos demais. O meu sofreu tentativa, mas até onde eu tenho presente não foi acessado o conteúdo. Tá? Se foi um hacker isolado, ou se foi um grupo de hackers, ou se foi uma agência, ou se foi um grupo que contratou essas pessoas com habilidade para fazer isso, é algo que ainda está sendo apurado no âmbito da Polícia Federal. Falando assim, da minha suspeita em particular, sem que isso tenha presente os fatos da investigação que corre lá, a minha impressão é que foi um grupo poderoso, porque, afinal de contas, teria havido uma invasão ou tentativa de invasão de vários aparelhos, um grupo ousado, porque, vejam, tentativa de invasão do meu aparelho, como ministro da Justiça. Tá? A minha impressão é que houve ali uns estratagemas de contra-inteligência, a história de divulgar, foi um procurador que, contrariado, resolveu divulgar, ou foi um adolescente brincalhão que daí se passou pelas pessoas. Para mim, isso é tentativa de contra-inteligência. Agora, de fato, o que vai revelar vão ser as investigações. Né? Então, todas as possibilidades estão na mesa, mas que houve a invasão criminosa de aparelhos celulares, houve. Isso é um fato indisputável. Se foi um hacker isolado, um grupo, ou alguém contratou essas pessoas, isso está sendo objeto de investigação. Tá? Relativamente à minha viagem para os Estados Unidos, no fundo, essa viagem já está planejada há 1 mês, 2 meses. Né? Peço até escusas, não ter vindo semana passada, mas era algo que já estava planejado e era complicado modificar. E qual foi o objetivo? Foi visitar várias agências de investigação nos Estados Unidos. Isso envolveu agências, normalmente são multi-agências, são escritórios que reúnem agentes de várias áreas de aplicação da lei. Então, nós fomos em El Paso, lá, por exemplo, no chamado EPIC, El Paso Intelligence Center, que é, na verdade, o escritório mais focado em controle de fronteira. Nós fomos na DEA, nos Estados Unidos, num escritório chamado Special Division Operations, que diz respeito mais à questão de investigação de tráfico de drogas, força-tarefa. Tá? E fomos em alguns outros, fomos no FBI, né? Até tivemos lá uma visita para conhecer os sistemas dele de investigação de cyberataques, mas em nenhum momento nessa viagem foi tratado sobre o fato específico em questão, tá? Sobre essa invasão hacker, e também ninguém visitou agências de investigação, crawl, privadas, coisas assim. Foi para conhecer o modelo que nós queremos... Foi onde? No FBI? No FBI. Eles têm uma divisão de investigação de ataques cibernéticos, que é importante, talvez, nós reproduzirmos isso no futuro, um modelo similar aqui no Brasil,
porque essa é uma ameaça cada vez mais presente às instituições, às empresas privadas e às pessoas em geral. Os próximos inscritos são deputado Gervásio Maia, deputado... Acho que tem que ligar, ministro. Agradeço aqui. Ai. Não, mas... Ok. Fala, comandante. Alô? Pronto? Bem, eu agradeço as considerações elogiosas do deputado Boca, deputada Zambelli, do deputado José Nelto. É a avaliação que eu já fiz antes. A corrupção, nós tínhamos a percepção que a corrupção era muito elevada no Brasil. Claro que quando nós temos aí o caso concreto, as investigações que vão surgindo, vão revelando lá diretores da Petrobras com contas milionárias no exterior, vão revelando pagamentos sistemáticos de vantagem indevida, propina, por grandes empreiteiras. Esses dados nos assustam e, claro, geram um grande mal para a nossa economia. Todas essas propinas são adicionadas no custo dos contratos e, além disso, não tem como a empresa ser eficiente com o tempo. Se isso se reproduziu em várias outras empresas estatais, então, realmente, o esquema criminoso muito gigantesco. Não foi fácil, mas, como já mencionei antes, se trata aí de apenas um avanço, um grande avanço institucional. Relativamente às críticas que foram feitas, mais uma vez, o que eu posso me defender é de fatos, não de opiniões. Os fatos são ataque criminoso de hackers, mensagens que não têm a sua autenticidade demonstrada, mensagens que não foram apresentadas às autoridades para que elas sejam verificadas, mensagens que podem ter sido total ou parcialmente adulteradas, e mensagens que, na avaliação de vários especialistas, vários juristas, não refletem qualquer prática de ilicitude. Do outro lado, os dados da Operação Lava Jato, sentenças prolatadas, condenações, absolvições, número de recursos pedidos e indeferidos, revelam que a tese de que eu comandaria a Lava Jato ou que teria qualquer espécie de conluio não resiste a uma análise primária dos dados que foram apresentadas. Das empresas, né, a questão das empresas sofreram impacto econômico. Eu era um juiz criminal. Na justiça penal, os réus são apenas pessoas físicas. Então, assim, não processamos as empresas. As empresas depois fizeram, aquelas que reconheceram os seus crimes, realizaram lá acordos de leniência. Tentaram, essa era a forma de tentar preservar as empresas, era o instrumento jurídico que existia à disposição. Se alguém foi culpado pela, vamos dizer assim, impacto econômico em cima dessas empresas da economia, foram aqueles que praticaram corrupção. Seja aqueles que pagaram sistematicamente, seja aqueles que receberam. Então foram essas pessoas que fizeram escolhas ruins e que geraram consequências. O policial não é responsável pelo assassinato quando ele encontra o cadáver da vítima, né? O assassino é outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Policiais, procuradores, magistrados, primeira, segunda, terceira, quarta instância, fizeram unicamente aí o seu trabalho específico. Já mencionei, sempre agir com correção. Isso eu posso... Será que eu não posso dar respostas categóricas? Não, a resposta é categórica. Eu sempre agi com correção, segundo a lei, segundo a ética nos processos. Tenho absoluta convicção disso. Não existe nenhuma demonstração em contrário, fora esse, vamos dizer, ataque criminoso e um sensacionalismo que não tem qualquer, vamos dizer, base específica. Bem, acho que respondi. Agradeço mais uma vez o apoio dos deputados que se manifestaram nesse sentido. Os três próximos deputados inscritos, deputada Caroline de Tone. É que me parece que tinha as 4 questões para responder. Eu vou responder agora uma por uma? Fora as entrevistas que ele deu. Ah, tá, já terminou? Desculpe, então. Perdão.
Primeiro aqui agradecer aos comentários da deputada Caroline de Toni. De fato, mais uma vez, falando rapidamente, os crimes que foram revelados foram muito extensos, foi um trabalho difícil. E, mais uma vez, categoricamente, nada foi feito em desconformidade com a lei, com a ética. Sempre agir de maneira imparcial. Não existe nenhuma questão a esse respeito. A questão da imprensa, eu também fico um pouco contrariado ao ver a imprensa divulgando essas mensagens. Complicado criticar a imprensa, tudo bem, liberdade de imprensa e tal, mas assim, obtidas por meio criminosos, sem verificação de autenticidade. A própria Folha faz um editorial dizendo isso e afirma que na verificação das mensagens não se identifica qualquer ilicitude, mas mesmo assim continua. Tudo bem, liberdade de imprensa, paciência, né? Eu acho só, às vezes, uma estranha prioridade desses veículos que vêm dando tanta atenção para esses tipos de fatos. Mas, como eu disse, nós não vamos tomar nenhuma atitude contra a liberdade de imprensa, nós respeitamos. Agora, também podemos, vamos dizer assim, criticar eventuais posturas tomadas por veículos de imprensa. Questão aqui do deputado Renildo Calheiros. Olha, deputado, eu estou vendo porque eu notei aqui as questões, não estou lendo respostas não, mas são várias questões, eu tenho que ler aqui num bloco, olha. Tá? São anotações que eu estou fazendo aqui, então não estou olhando para baixo para repetir respostas ou coisa parecida. Estou apenas aqui respeitosamente seguindo o roteiro das questões que foram colocadas. Outro parlamentar, agora há pouco, me questionou, dizendo que era ilícito essa afirmação de que se confiava no ministro Fux, porque era uma espécie de um conluio conjunto. E fico feliz em ver a opinião de Vossa Excelência que essa mensagem não tem problema nenhum, como foi mencionado agora há pouco. A questão das testemunhas, eu já falei anteriormente, não confirma a autenticidade dessa mensagem. Se aquilo de fato ocorreu, foi encaminhamento de uma notícia-crime. Não havia ação penal em curso. Isso está autorizado dentro das leis processuais. A gente recebia dezenas dessas notícias-crimes, não só sobre a operação, sobre Petrobras, mas sobre tudo. A 13ª Vara, em um determinado momento, as pessoas levavam toda a espécie de reivindicação. Eu lembro até uma vez que foi um protesto lá de taxistas contra Uber, e quiseram levar lá um abaixo-assinado e pedindo alguma providência. Então, chegava de tudo lá. O tempo era muito limitado, e se isso aconteceu, foi o recebimento, olha, pessoa X relata esse fato, encaminha ao Ministério Público. Pelo que se depreende ali daquelas mensagens sobre as quais eu não me recordo, aquilo não teve relevância nenhuma, não teve reflexo nenhum. As pessoas teriam sido procuradas e não confirmaram. Então, era uma notícia-crime furada, não tem impacto nenhum, relevância nenhuma. Se é que aquilo aconteceu realmente daquela forma. Pode ter sido adulterado ali parcialmente. Essa questão que está colocada lá, apócrifa, eu não lembro de alguém ter falado isso para mim particularmente. Eles podem demonstrar que esse texto não foi ali inserido? Não tem condições, porque eles não apresentam as mensagens, não apresentam o material original, e como nós vimos aí sexta-feira, estão editando, trocando nome de pessoas, trocando datas, trocando sabe Deus o que mais. A questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão não é minha mais. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, foi questionada diversas vezes o Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente tem afirmado a validade. Existe esse julgamento que vai ocorrer, não sei se vai ocorrer, quando vai ocorrer, mas o que aconteceu de fato é o Supremo Tribunal Federal denegou a liminar, quando houve esse questionamento sobre a minha eventual suspeição. Então, assim, essa decisão não foi tomada sozinha. E ela não tem por base o depoimento do senhor Léo Pinheiro. Tem por base uma série de elementos probatórios, e o depoimento dele é um desses elementos probatórios. Existem lá e-mails, existem mensagens que foram apreendidas regularmente, juntadas aos autos, reconhecida a autenticidade, que revelam o que aconteceu naquele fato. Depois houve a sentença no caso do sítio de Atibaia. Não fui eu que proletei essa sentença, foi outro juiz. A sentença está submetida ao TRF.
Se o TRF confirmar, né, é sentença do TRF. Se eventualmente reformar, isso faz parte do sistema de revisão judicial. Isso é normal. Né? Essas mensagens que foram divulgadas pela Folha de São Paulo relativamente à colaboração do Léo Pinheiro, primeiro, eu não estou nessas mensagens, não sei se elas são verdadeiras, podem ter sido eventualmente fraudadas, não tiveram a sua autenticidade reconhecida. A leitura que eu fiz, e aqui veja, como um terceiro, se aquilo é autêntico ou não, também não vislumbrei nenhuma ilicitude daquele debate. Né? É muito natural numa negociação de uma eventual colaboração, a necessidade de verificar se aquilo que o colaborador fala encontra ou não encontra a prova de corroboração. Somente no momento em que essa verificação é feita, que muitas vezes os procuradores se sentem à vontade. Eu vi muita gente dizendo, o Moro está envolvido nos acordos de colaboração, o Moro dirige, o Moro comanda. Não tem nada meu lá, eu não participava disso. Deputada Sânia, que categoricamente eu respondi várias vezes, não tem nenhum procedimento ilegal, ilícito ou de parcialidade dentro da minha conduta no âmbito da Operação Lava Jato. Basicamente isso. Tá? A velha questão do Correio Brasiliense, que procurador, que mensagens? São muitas Tem ainda perguntas. 26 segundos. Perdão. Bem, enfim, eu ciente da correção da minha conduta e a aceitação do convite pelo presidente foi consolidar os avanços anticorrupção, avançar contra o crime organizado e avançar contra a criminalidade violenta. 25% a menos de assassinatos desde o início do ano. Apresentamos aqui um projeto no qual nós acreditamos e confiamos que o Congresso saberá aprimorar e deliberar sobre esse projeto. Rejeitando, aceitando, modificando parte, mas nós temos a confiança que esse projeto é importante. Estamos com vários projetos importantes para evoluir. Da questão colocada da prova ilícita, ali... Posso continuar? Conclua, ministro, mas conclua rápido. Tá, veja, ali é uma previsão de utilização da prova ilícita de boa-fé, uma proposta do Ministério Público, não foi uma proposta com a qual eu concordava integralmente, mas é uma proposta que vem lá do direito norte-americano. Aqui é uma situação absolutamente diferente, hackers criminosos. Quanto à questão da responsabilidade do abuso, a manifestação aqui, que diz a Loman, e a manifestação que diz agora o projeto, parece que é uma manifestação pública sobre caso pendente perante o juiz ou caso pendente perante outro juízo. Não tem nada a ver com essa questão aqui das comunicações, eventuais mensagens trocadas ali com os procuradores, que, se nós formos examinar sem sensacionalismo, não tem nenhuma ilicitude, ainda que elas sejam eventualmente autênticas. Próximos deputados. Presidente, pela ordem. Queria, com a aquiescência dos deputados, inclusive, pedir a Vossa Excelência que desse apenas 10 segundos ao ministro Sérgio Moro, porque a minha pergunta foi a única que não foi respondida e ela foi objetiva, é sim ou não. Perguntei se trocou mensagem de aplicativo com jornalistas, em função do artigo 36. Se for para responder